Oi, gente, mais uma videoaula. Nosso assunto de hoje é membrana plasmática. Objetivo de aprendizagem da aula de hoje. Então, a gente vai ver do que é feita a membrana plasmática. A gente já viu um pouquinho, né, na aula de lipídios, é o principal tipo de constituição da membrana plasmática. Hoje a gente vai ver um pouco mais a fundo. E também a gente vai ver os tipos de transporte através da membrana. Então, como que as substâncias entram na célula através da membrana plasmática e como que as substâncias saem da célula, tá? Então, esse é o nosso assunto central da aula de hoje. Já conversamos várias vezes, né, sobre a membrana plasmática. Já falei para vocês que é a membrana que envolve a célula, né? Então, tudo isso aqui, ó, que envolve a célula é a membrana plasmática, também pode ser chamada de membrana celular. E já falei para vocês também que a principal função da membrana plasmática ou membrana celular é o quê? Separar o meio interno, então essa região interna aqui da célula, do meio externo, né? Ou seja, a região fora da célula. Sendo assim, a principal função da membrana plasmática é separar o meio intracelular do meio extracelular. Separando, então, o meio intracelular do meio extra, ela consegue manter uma constância dentro da célula, né? O ambiente de dentro da célula é diferente do ambiente de fora da célula. E a membrana plasmática ela é responsável por esta diferença, né? Por essa manutenção do meio interno. Para que as nossas células, né, consigam sobreviver e se proliferar, é muito importante que algumas substâncias entrem e saiam da célula, mas também é muito importante que algumas substâncias não consigam entrar na célula. Então, quem vai decidir o que vai entrar e o que vai sair ali daquela célula é justamente a membrana plasmática. Na nossa aula sobre lipídios, eu já falei para vocês sobre esta molécula aqui chamada fosfolipídio. Então, lá na aula de lipídios, se você não lembra, volta lá naquela aula. A gente viu que existem principalmente duas categorias de lipídio. Um que é o lipídio de reserva nutritiva, que é o triacilglicerol, e o outro que é este aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o lipídio estrutural chamado fosfolipídio. Então, vamos só revisar do que é feita esta molécula de fosfolipídio. Então, tem aqui, ó, dois ácidos graxos, um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado. Como que a gente sabe que é insaturado, né? Olha aqui uma ligação covalente dupla. Este ácido graxo e este ácido graxo está associado a uma molécula de glicerol. Lembram disso? Então, essa região aqui, ó, gordurosa, ela é hidrofóbica. A gordura não gosta de água, então esta regiãozinha é hidrofóbica. Geralmente a gente fala que essa região aqui, ó, é a cauda do fosfolipídio. Essa região aqui, ó, é a cabeça do fosfolipídio. A cabeça do fosfolipídio tem uma molécula chamada grupo fosfato. O que é essa molécula aqui? Estão vendo? Tem um fósforo ligado a 4 oxigênios, tá? Então, isso aqui é o grupo fosfato. Este grupo fosfato é hidrofílico, então, este grupo fosfato não é gorduroso, este grupo fosfato gosta de água. Então, a gente fala que o fosfolipídio tem a cauda hidrofóbica, porém a cabeça hidrofílica. Então, isso aqui é um fosfolipídio ampliado, que lá na nossa membrana plasmática, vejam aqui, né? Isso aqui é um pedacinho da nossa membrana plasmática. Eles sempre vão se organizar de dois em dois, né? Em parzinho. Por isso que a membrana plasmática é uma bicamada. Por que uma bicamada? Porque os fosfolipídios sempre estão em pares. Uma bicamada fosfolipídica, né? E como gordura atrai gordura, né?
apolar atrai apolar, então eles se arranjam desta maneira, um de frente para o outro, assim, é como se esse aqui tivesse de ponta cabeça. Então, a cabeça hidrofílica, ou voltada para o meio extracelular, que é aquoso, ou voltada para o meio intracelular, que também é aquoso, e aqui, ó, a cauda hidrofóbica na parte interna da membrana. Os próximos slides a gente tem representado a mesma coisa, só que um pouco mais ampliado. Então vejam aqui novamente, né? Já usei esse slide com vocês em aulas anteriores. Aqui é a membrana plasmática ampliada. Então aqui a gente ampliou só um pedacinho, mas toda a membrana plasmática ela é exatamente assim, tá? Então cabeça hidrofílica voltada para o meio intracelular aquoso ou meio extracelular aquoso e a cauda hidrofóbica voltada aqui, ó, para a parte interna da membrana. E aqui mais uma vez, né, a mesma imagem ainda mais ampliada. Cauda hidrofóbica não tem afinidade com a água, cabeça hidrofílica tem afinidade com a água, ok? Bom, aqui mais uma vez a gente tem uma representação ampliada da membrana plasmática, mas aqui a gente tem algumas informações a mais, né? Então, praticamente todas as membranas plasmáticas apresentam a mesma organização básica, duas camadas fosfolipídicas. Porém, o fosfolipídio é o principal constituinte, né? Mas existem outros tipos de moléculas aqui na membrana plasmática. Então, eu tenho glicolipídio, o próprio nome já diz, né? O que é o glicolipídio? Glicose mais lipídio, temos glicoproteínas, glicose mais proteína, temos algumas moléculas de colesterol, temos moléculas de proteínas, né? Geralmente essas proteínas, elas servem como transportadores ou receptores celulares, né? A gente vai ver daqui a pouco que essas proteínas, elas têm um importante papel de transporte do meio intracelular para o meio extra e também do meio extra para o meio intra. Então, não é só fosfolipídio, tem fosfolipídio, mas temos também outras moléculas. É por isso que a gente fala que a membrana plasmática obedece um modelo de mosaico. O que é um mosaico, né? Já viram um mosaico? Vários pedacinhos de estruturas diferentes compondo uma mesma peça. É isso que acontece na membrana plasmática, né? Tem a sua molécula principal, que é o fosfolipídio, mas temos também outros tipos de molécula. A membrana plasmática, ela tem um modelo de mosaico porque ela tem diversas moléculas diferentes, mas não é um mosaico estático, né? É o que a gente chama de mosaico fluido. O que é uma coisa fluida? É uma coisa dinâmica, em constante movimento. Geralmente, quando a gente desenha uma célula, né? A gente desenha uma célula assim, paradinha, né? Uma célula com o seu núcleo. Ou até mesmo quando a gente fez aquela aula da mucosa oral, a gente observou no microscópio uma célula estática, né? Porque aquela célula estava fixa ali naquela lâmina, aquela célula não estava no seu ambiente real, aquela célula estava morta. Mas as células no nosso corpo humano, elas não ficam paradas, elas não são estáticas, elas são fluidas, né? Elas se movimentam. Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma representação da fluidez das células. Então, elas não ficam paradas, elas têm um movimento fluido. E aí, o citoesqueleto, lembram do citoesqueleto? Ele é fundamental para manter cada organela no seu lugar. Então, apesar da célula ser fluida, as organelas continuam, né, cada uma ali na sua posição adequada. Justamente pelo fato das nossas membranas plasmáticas serem compostas por diversos tipos de moléculas e por elas serem fluidas, a gente fala que a membrana plasmática obedece o modelo do mosaico fluido.
Bom, então a gente viu até agora que a membrana plasmática ela é formada principalmente pelos fosfolipídios, né? Existem várias moléculas, por isso que ela é um modelo de mosaico e ela é dinâmica, né? Então é um mosaico fluido. Existem vários tipos de molécula, né? A principal é o fosfolipídio, mas se a gente pudesse destacar um outro tipo de molécula principal, esse outro tipo seriam as proteínas. A membrana plasmática é cheia de proteínas, por isso que a gente também pode falar que a membrana plasmática ela é lipoproteica principalmente. Lipo, porque ela é feita primeiro de fosfolipídios, e proteica, porque ela tem muitas proteínas. Essas proteínas, elas podem ser principalmente de dois tipos. Um tipo que a gente chama integral e um tipo que a gente chama periférica. O que é uma proteína integral? Então vejam aqui, ó, essa proteína integral, ela chega a ter contato com a cauda dos fosfolipídios, né? Então vejam essa daqui que atravessa totalmente a membrana plasmática. Então, essas proteínas, elas têm uma região que é lipofílica, né? Porque já que aqui, ó, é feito de gordura, então se elas interagem aqui com essa região do fosfolipídio, é porque elas têm uma região lipofílica. Já as proteínas periféricas, vejam, ou elas ficam aqui, ó, totalmente para fora, associadas à membrana plasmática, né? Mas totalmente para o lado de fora, ou totalmente para o lado de dentro, ou seja, elas não chegam a interagir aqui, ó, com a região dos ácidos graxos, com a parte lipídica, né? Por que que elas não interagem com a parte lipídica, essas periféricas? Porque elas não têm nenhuma região lipofílica, tá? Então, esses são os dois tipos principais de proteínas. As que atravessam, né, a membrana plasmática, que são as proteínas integrais. Vejam que não necessariamente elas precisam atravessar totalmente, né? No caso, essa daqui não atravessa totalmente, mas ela entra, né, nessa bicamada. Então, a gente tem as proteínas integrais, que chegam a adentrar ali na membrana plasmática, e as proteínas periféricas. Qual o papel dessas proteínas? Geralmente são proteínas transportadoras, a gente vai ver daqui a pouco, né, sobre as proteínas transportadoras, ou algum tipo de receptor, né? Todas as células têm os seus receptores, esses receptores geralmente são proteínas. Algumas células de alguns tecidos apresentam o que a gente chama de especializações. São algumas peculiaridades que vão ajudar na função daquela célula. Então, podem ocorrer algumas modificações na membrana plasmática que vão melhorar a função daquela célula. Importante lembrar que isso não ocorre em todas as células de todos os tecidos, tá? Só são algumas células específicas que apresentam essas especializações da membrana plasmática. Então, vamos ver agora os principais tipos de especializações da membrana plasmática. Um tipo de especialização da membrana plasmática recebe o nome de microvilosidades. As microvilosidades estão presentes principalmente nas células do nosso intestino delgado e elas servem para aumentar a superfície de absorção. Então, vejam aqui. Aqui tem uma célula que tem microvilosidades e um pedacinho da membrana plasmática dessa célula foi ampliada. E aqui, ó, a gente consegue observar, estão vendo esses dobramentos da membrana plasmática. Estes dobramentos são, então, as microvilosidades, principalmente presentes lá no intestino delgado. Então, aumenta a superfície de absorção e, consequentemente, consegue aumentar a absorção dos nutrientes, né? Vocês vão ver em estrutura e função que os nossos nutrientes, eles são absorvidos principalmente nas células do nosso intestino delgado. Então, com isso, né, com essas microvilosidades, a gente consegue absorver uma quantidade muito maior de nutrientes. E aí, cada microvilo desse, né, cada voltinha dessa é, na verdade, uma expansão do citoplasma, estão vendo? Que é recoberto
pela membrana plasmática. Tem um outro tipo de especialização que parece um pouco as microvilosidades, só que são um pouco maiores, estão vendo? Essas daqui, essas especializações são chamadas de estereocílios, né? Então parece microvilosidade, só que tem um tamanho bem maior. Esses estereocílios, eles são encontrados principalmente nas células lá do nosso aparelho genital, principalmente aparelho genital masculino, né? Então, no caso, os estereocílios, eles aumentam a absorção de água. Então, essa é a principal função dos estereocílios, aumentar a absorção de água. Pessoal, no slide anterior eu mostrei para vocês as microvilosidades e aqui a gente tem novamente representado, né? Só que na forma de um desenho. Então, esse zigue-zague aqui são as microvilosidades. Aqui nesse desenho eu tenho vários outros tipos de especialização. Tá, aqui a gente colocou na mesma célula, nas mesmas células, né? Mas geralmente a célula vai ter um único tipo de especialização, tá? Não todos juntos. Então, um tipo de especialização muito importante também é chamado de desmossomos. O que são os desmossomos? Então, aqui ó, a gente tem a representação dos desmossomos. Esse tipo de especialização, na verdade, é uma placa celular que é responsável pela junção das células. Então, faz união, forma um elo de ligação entre as células. Esse tipo de especialização, ele está presente principalmente naquelas células, naqueles tecidos que sofrem tração. Então, por exemplo, as células que revestem a nossa língua, as células do músculo cardíaco, as células da nossa pele, tá? As células da epiderme. Então, essas células que sofrem tração, as células são unidas por essa especialização chamada desmossomos. Um outro tipo de especialização da membrana plasmática é chamado de junção aderente. O próprio nome já diz, né? Junção faz a união das células, né? Junção aderente das células. É mais ou menos parecido com os desmossomos. A principal diferença é que no caso da junção aderente, forma como se fosse um cinturão ao redor das células, né? Então parece o desmossomo, só que difere no fato de se dispor ao redor do corpo da célula, fazendo uma união desta célula com as células vizinhas. Então, assim como o desmossomo também tem a função de unir as células. Só que aqui, né, a gente não tem tanta tração. No caso dos desmossomos, são tecidos que oferecem tração. Aqui não, né? A junção aderente tem como principal função aumentar o elo de união entre as células, mas não necessariamente proporcionar tração. Essas junções aderentes, elas são encontradas principalmente nas células do epitélio do intestino, né? Então, as células intestinais, além de terem aqui as microvilosidades, elas também apresentam as junções aderentes. As junções comunicantes são as chamadas conexinas. Então, aqui, ó, vejam, as junções comunicantes, elas vão unir o citoplasma de uma célula com o citoplasma de outra célula. Percebam a diferença da junção comunicante para o desmossomo e para a junção aderente. Junção aderente e desmossomo, o que eles fazem? A união das células, então deixam as células próximas mais unidas. As junções comunicantes, elas fazem a união do citoplasma. Então, este citoplasma, através dessa junção comunicante, ele está unido a este outro citoplasma. Então, as junções comunicantes, elas permitem a comunicação entre os citoplasmas das células. Encontrados nessas junções comunicantes são encontradas principalmente no coração, na musculatura lisa, né, que é a musculatura responsável principalmente pelo movimento muscular dos nossos órgãos, e também em algumas células nervosas.
alguns neurônios apresentam essas junções comunicantes. E por fim, né, o último tipo de especialização que eu vou mostrar para vocês é a chamada junção de oclusão. Oclusão significa fechamento, bloqueio. Então vejam aqui, ó, é uma junção de bloqueio, é o contrário da junção comunicante. Enquanto a junção comunicante permite a comunicação entre os citoplasmas, a junção oclusão ela bloqueia, ela impede a comunicação entre os citoplasmas. Bom, e já que a nossa membrana plasmática, ela delimita a célula, né? Ela separa o meio intracelular do meio extracelular. Se alguma coisa quiser entrar aqui na célula, tem que atravessar a membrana. E se alguma coisa quiser sair aqui da célula, também precisa atravessar a membrana. Ou seja, ocorre um transporte de moléculas através desta membrana. Então, algumas moléculas precisam entrar, outras moléculas precisam sair. E aí agora a gente vai ver como que este transporte de moléculas ocorre através da membrana plasmática. Bom, antes de explicar os tipos de transporte, eu preciso que vocês se lembrem de alguns conceitos. Primeiro, sempre quando a gente fala a palavra soluto, a gente está falando de alguma substância sólida. Então, aqui vejam, soluto é uma substância sólida, como por exemplo, sais minerais, né? Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um sal, né? Então, é um soluto ou uma substância sólida. Quando a gente fala de solvente, solvente é o que vai dissolver o soluto, né? Quem que faz dissolução? São os líquidos, né? Então, solvente, por exemplo, a água. Então, vejam, se eu pegar um sal, um soluto, cloreto de sódio, e jogar na água, que é um solvente, eu vou ter uma solução, que é soluto mais solvente. No caso, o sal ele vai ficar aqui diluído na água, né? Ele vai ficar diluído nesta solução, ok? Então, vocês têm que lembrar que soluto é uma substância sólida, geralmente um sal mineral, sódio, potássio, cálcio. Então, esses são os chamados sais. E solvente é uma substância líquida. Principal solvente do nosso corpo, né, é a água. Bom, o primeiro tipo de transporte que eu vou falar para vocês é um transporte chamado transporte passivo. Transporte passivo, ele é dividido em dois tipos, difusão simples e difusão facilitada. Então, vamos começar com a difusão simples. Principal característica do transporte passivo, tanto difusão simples quanto difusão facilitada, é que o transporte passivo não precisa de ATP. Transporte passivo, ele não precisa de energia, né? Ele não precisa da quebra do ATP para obter energia, tá? Por isso que ele chama passivo. O transporte passivo, ele sempre vai trabalhar em prol do equilíbrio, em prol da homeostase, né? Já conversamos várias vezes sobre esse conceito. Então, a difusão simples é o seguinte, vejam, aqui eu tenho uma concentração de sais fora da célula. Isso aqui é a minha membrana plasmática lipídica e aqui, ó, é a concentração de sais dentro da célula. Vejam, eu tenho muitos sais fora da célula e não tenho sais dentro da célula, né? Ou tenho poucos sais dentro da célula. Na difusão simples, estes sais, eles vão passar do meio mais concentrado, que é o meio extracelular, para o meio menos concentrado. Então, eles vão simplesmente atravessar a membrana plasmática em prol do seu equilíbrio. Então, vejam que aqui, ó, no final do transporte,
eu tenho a mesma concentração fora da célula e a mesma concentração dentro da célula. Então, a gente fala que o sal ele fluiu a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, fluiu a favor do seu equilíbrio. Isto é a difusão simples. Bom, então na difusão simples, o sal ele flui a favor do seu gradiente de concentração a partir do meio mais concentrado, ou seja, do meio que tem maior quantidade deste sal, para o meio menos concentrado, né? Onde a gente tem menor quantidade deste sal. No transporte passivo, o sal ele flui através da membrana plasmática, então ele consegue atravessar a membrana plasmática. Só que não é qualquer substância que atravessa a nossa membrana plasmática. Por quê? A nossa membrana plasmática ela é feita de fosfolipídio, ela é feita de gordura. Se uma molécula, então se essa molécula não for lipossolúvel, ela simplesmente não consegue passar aqui por essa barreira, né? Então, as moléculas lipossolúveis, elas conseguem atravessar a membrana plasmática. As moléculas hidrossolúveis não conseguem. É por isso que a gente fala que a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana plasmática tem uma permeabilidade que vai depender da solubilidade lipídica daquela molécula. Se aquela molécula for lipossolúvel ou lipofílica, né, que é a mesma coisa, ela entra. Só que se ela for lipofóbica, ela não consegue atravessar. Pessoal, uma coisa muito importante é o seguinte: apesar da molécula de água, então H2O, óbvio, né? A molécula de água, ela não é lipossolúvel, ela é hidrossolúvel, que é o contrário. Só que a molécula de água, ela é muito pequena, tá? Então a água consegue atravessar, mas o transporte de água, que é o transporte de solvente, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Por enquanto, a gente só tá vendo o transporte do sal, o transporte do soluto, ok? Então, o soluto, ele vai atravessar a membrana plasmática a favor do seu gradiente de concentração, desde que ele seja lipossolúvel, né? Desde que ele tenha afinidade por gordura, ok? Bom, então, ainda um tipo de transporte passivo é a difusão facilitada. Então, o transporte passivo tem dois tipos: difusão simples, que acabamos de ver, e a difusão facilitada. Também é transporte passivo, ou seja, aqui, ó, eu também não vou precisar de uma molécula de ATP. Não há necessidade de energia para que este processo ocorra. O que é a difusão facilitada? Bom, na difusão facilitada, a gente também está falando do transporte do sal, do soluto. O transporte também ocorre a partir de um ambiente que tem muita concentração do soluto para um ambiente que tem pouca concentração daquele soluto. Então, até aqui está igual a difusão simples, né? Os sais, eles vão a favor do seu gradiente de concentração para tentar equilibrar os meios. Só que isso acontece com moléculas que, uma, ou são muito grandes para atravessar aqui a membrana plasmática, ou são moléculas que não são solúveis em gordura, né? São moléculas lipofóbicas. Então, se a molécula for lipofóbica ou se a molécula for muito grande, né, ela simplesmente não consegue atravessar a membrana plasmática. Aí ela vai precisar de uma proteína. Então, vocês lembram daquelas proteínas integrais? Muitas dessas proteínas, elas atuam no transporte dessas moléculas, né? É como se elas dessem uma carona
para essas moléculas. Então, elas pegam aqui do meio extracelular e levam aqui para o meio intracelular, né? Também a favor do gradiente de concentração. Então, aqui, ó, a gente tem uma animação que mostra justamente isso. Moléculas que não conseguem atravessar a membrana plasmática, elas entram através desta proteína carreadora. Por isso que se chama difusão facilitada. Esse tipo de transporte é facilitado por uma proteína, né? Daí o nome difusão facilitada. Um outro tipo de transporte que ocorre na membrana plasmática é o que a gente chama de transporte ativo. No transporte ativo, necessariamente precisa de duas coisas. Primeiro, ATP. Então, ao contrário do transporte passivo, necessariamente precisa da energia do ATP, que veio, de onde veio esse ATP? Lá da mitocôndria da célula, né? Então, é um tipo de transporte que envolve gasto energético. E por que que envolve gasto energético? Porque vai contra a homeostase da célula, vai contra o equilíbrio. Então, no transporte ativo, os sais eles passam do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Devido ao fato de ir contra o equilíbrio dos meios, a gente fala que é contra o gradiente de concentração. E justamente, né, por ser contra o equilíbrio, por ser contra a homeostase, é que se faz necessário uma molécula de ATP. Então, o transporte ativo é o contrário do transporte passivo. Transporte ativo precisa de ATP e o transporte ativo é contra o gradiente de concentração. Uma coisa muito importante também é o seguinte: o transporte ativo necessariamente precisa de uma proteína, tá? Então, a ATP vai se ligar nesta proteína. Não ocorre transporte ativo aqui, ó, através da membrana plasmática, tá? Então, o transporte ativo também precisa de uma proteína carreadora, sempre, sempre. A gente viu que no transporte passivo, às vezes não precisa, né? No caso da difusão simples. Às vezes precisa, no caso da difusão facilitada. No transporte ativo, sempre precisa da proteína carreadora, porque a molécula de ATP vai justamente se ligar aqui na proteína carreadora para que o transporte ativo ocorra. Vocês vão ver lá em estrutura e função, né, que transporte passivo e transporte ativo, eles ocorrem em muitas células, né? O transporte passivo ocorre, por exemplo, para a gente absorver alguns nutrientes no nosso intestino delgado, e o transporte ativo, ele pode ocorrer principalmente nas membranas lá dos neurônios, né, que são as bombas de sódio e potássio, ou nas membranas das fibras musculares, né? Então, o principal exemplo de transporte ativo são as bombas de sódio e potássio, que vocês verão lá em estrutura e função. Pessoal, então aqui a gente tem um resumo dos tipos de transporte envolvendo o soluto, né? Então, o sal. Aí vimos transporte passivo, ou seja, não envolve gasto de ATP. Dois tipos, difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão simples, ocorre a passagem dos sais a partir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E essa passagem ocorre através da membrana plasmática, então, principalmente substâncias lipossolúveis. Na difusão facilitada é a mesma coisa, só que este tipo de transporte é facilitado por uma proteína carreadora que vai fazer o transporte deste sal lá para dentro da célula, né? Então, esse transporte é facilitado pela proteína.
Vimos também o transporte ativo. O transporte ativo é o contrário, né? É a passagem do sal a partir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, vejam que aqui neste exemplo, fora da célula é menos concentrado, dentro da célula é mais concentrado, né? E aqui ocorreu a passagem contra o gradiente de concentração. Neste caso, necessariamente precisa do ATP e precisa de uma proteína que vai fazer este transporte. Bom, até agora, todos esses transportes que a gente estudou o transporte do soluto. Soluto, que é o sólido. Agora, a gente vai entender como ocorre a passagem do solvente, ou seja, da água. O nome do transporte da água é osmose. Então, osmose se refere especificamente ao transporte do solvente, tá? Ou seja, principalmente da água, né? Que é o principal solvente do nosso corpo. Então, osmose é um tipo de transporte que envolve especificamente o solvente. Osmose também não tem gasto de energia, tá? Não envolve necessidade de uma molécula de ATP. Bom, então vejam aqui que a gente tem dois ambientes, eles são separados aqui, né, por uma placa, que poderia ser uma membrana. Eu tenho dois ambientes, aqui eu tenho poucos sais, né? Então, essa bolinha azul é o sal. Aqui eu tenho muitos sais, ou aqui eu tenho pouco soluto e aqui eu tenho muito soluto. Vocês concordam que aqui, ó, deste lado, este meio é menos concentrado que este meio? É menos concentrado do que? De sais. Então, aqui eu tenho menos sais, é o meio menos concentrado. Aqui eu tenho mais sais, é o meio mais concentrado. A água, né, o processo de osmose é o transporte em que a água vai fluir sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né, para tentar diluir o que está ali em excesso. Então, vejam, antes da osmose, vejam o nível de água. Depois da osmose, né? Então, aqui, ó, vejam o nível de água. A água passou do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, osmose envolve necessariamente o transporte do solvente, e este solvente sempre vai passar do meio de menor concentração de sais para o meio com maior concentração de sais. Bom, muita atenção agora aqui nesse slide. Quando a gente pensa na nossa célula, a nossa célula tem uma concentração específica, né, de sais. Então, vejam aqui, ó, essa figura, a bolinha vermelha significa o sal, tá? O soluto. E a bolinha azul significa a água. Ok, se eu pego essa minha célula e coloco esta célula numa solução hipertônica, o que é uma solução hipertônica? É uma solução muito concentrada de sais, certo? O que acontece se esta solução tiver uma concentração de sais maior que a concentração de sais dentro da minha célula? A gente vai ter o processo de osmose, né? Então, o que vai acontecer com a água? Ela vai sair da célula, ela vai para o meio extracelular. Então, sempre que a gente coloca a célula numa solução hipertônica, a água sai da célula. Agora, eu posso pegar esta minha célula e colocar numa solução hipotônica. O que é uma solução hipotônica? É uma solução que tem pouca concentração de sais. Então, vejam, aqui na minha célula,
eu tenho sais representados em vermelho. Eu tenho mais sais dentro da célula do que fora da célula. Se eu coloco a célula numa solução hipotônica, o que vai acontecer com a água? A água, ela vai entrar na célula, né? Por osmose. Então, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aqui neste caso, o meio concentrado é o interior da célula. Neste caso anterior, o meio mais concentrado era o exterior da célula. Por isso que a água saiu. Nesse caso, a água vai entrar, ok? E se eu pego a minha célula e coloco no meio isotônico, o que é um meio isotônico? Eu tenho a mesma concentração de sais, tanto dentro da célula quanto fora da célula. Se já está no equilíbrio, né, dentro e fora da célula, se a concentração é a mesma, eu simplesmente não tenho nem entrada nem saída de água da minha célula. Então, ela se mantém exatamente igual. Então, vamos supor que eu peguei uma hemácia, né, que é uma célula sanguínea, e coloquei essa célula numa solução isotônica. Então, a concentração de sais fora da célula é igual à concentração de sais dentro da célula. O que vai acontecer com o tamanho desta célula? Absolutamente nada, né? O tamanho dessa célula vai continuar normal, não vai entrar nem vai sair água desta célula. Se eu pegar esta célula e colocar numa solução hipertônica, a quantidade de sais fora da célula é maior. O que vai acontecer com a água de dentro dessa célula? Por osmose, a água vai sair, né? Vai passar do meio menos concentrado, que é dentro da célula, para o meio mais concentrado, que é fora da célula. O que vai acontecer então com essa célula? Ela vai murchar, né? Ela vai encolher porque ela perdeu água. Ou ainda, eu posso pegar esta célula e colocar numa solução hipotônica, ou seja, a concentração de sais fora da célula é menor que a concentração de sais dentro da célula. O que vai acontecer com a água? Vai entrar na célula, né? Do meio menos concentrado, que é o meio extracelular, para o meio mais concentrado, que é o meio intracelular. Então, essa célula, ela vai ficar assim, ó, inchadinha. No caso de algumas células sanguíneas, elas podem até estourar, né? Então, entrou tanta água dentro dessa célula que ela estourou. Isso se chama hemólise, né? Lise vem de quebra, hemo vem de hemácia, é a quebra, é o rompimento da hemácia. Na atividade de segunda-feira, vai ter um experimento, né, simulado de uma hemólise. Então, segunda-feira a gente vê melhor esse assunto. Bom, e um outro tipo de transporte que existe é o chamado endocitose. Endocitose nada mais é do que o englobamento de partículas. Acontece muito com as células do sistema imunológico, né? Muitas vezes os nossos anticorpos, eles englobam os patógenos, né, para depois destruí-los. Então, às vezes são moléculas que não ultrapassam nem a membrana plasmática e também não apresentam uma proteína carreadora. Então, ou são moléculas muito grandes, ou são moléculas que serão englobadas em grande quantidade. Estão vendo, ó? Não é uma molécula de uma vez, aqui no caso são várias. Então, ocorre um dobramento, estão vendo? Um dobramento da membrana plasmática. Este dobramento, ele praticamente engole, né, essas moléculas, engloba as moléculas, e aí essas moléculas ficam aqui, ó, dentro da célula, empacotadas numa vesícula, numa bolsinha. Então, esse processo de englobamento de moléculas a gente chama de endocitose. E aí, a endocitose, ela pode ser dividida em dois tipos: fagocitose e pinocitose.
fagocitose. Qual é a principal diferença, né? A fagocitose é o englobamento de moléculas sólidas. Fagocitose, englobamento de moléculas sólidas. E a pinocitose é o englobamento de moléculas líquidas, né? Estão vendo? Então, aqui, ó, na fagocitose é englobamento de moléculas sólidas e pinocitose é o englobamento de moléculas líquidas. Ambos os tipos de transporte a gente chama de endocitose, tá? Então, a endocitose é subdividida em fagocitose e pinocitose. Pessoal, antes de terminar a aula, eu queria só me adiantar um pouquinho e já explicar a primeira atividade, tá? Que eu vou mandar para vocês. Então, a questão 1 é para vocês fazerem um mapa mental sobre os tipos de transporte da membrana plasmática. Então, vocês vão receber um slide assim, né? E eu gostaria que vocês fizessem aqui, ó, algumas definições de todos os tipos de transporte através da membrana plasmática que eu expliquei na aula de hoje, tá? Então, vocês vão fazer um mapa mental, cuja palavra central será transportes através da membrana, tá? Por favor, eu sei que vocês estão aí no computador, mas não copiem da internet, tá? Eu tô de olho nos plágios. Então, essa é a primeira atividade, as outras eu explico depois, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar a aula de hoje. Qualquer dúvida, me chamem lá na plataforma. Beijos, até breve.